Vamos tomar o que é nosso com fogo e sangue. Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos à Dimensão Cultural, o local mais geek de todo o universo. E eu tô muito hypada com o universo de Gelo e Fogo, como se eu nunca estivesse, mas muito mais agora com o início da terceira temporada de House of the Dragon. Então nada melhor do que relembrarmos de onde essa história veio, que foi do livro Fogo e Sangue, sobre uma das famílias mais interessantes de Westeros. E se você curte viajar por mundos fantásticos, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e indique para um amigo, assim você ajuda a Dimensão Cultural a aumentar sua população. Fogo e Sangue é um livro bem legal porque ele traz um estilo diferente. Ele não é uma narrativa tradicional, mas sim um livro de crônicas históricas. Ele é como se fosse um documento dentro do universo de Gelo e Fogo, escrito pelo arquimestre da Cidadela. Então os eventos são apresentados pela perspectiva de um personagem e narra 150 anos da história de Westeros. Mas quais eventos especificamente? A história da dinastia Targaryen. Sim, temos mais detalhes sobre a vida dos Cavaleiros de Dragões. Somos apresentados aos detalhes sobre a conquista de Westeros por parte de Aegon I e suas irmãs e esposas, uma das partes mais legais do livro pra mim. A Era de Ouro Targaryen com o reinado de Jaehaerys e, é claro, os eventos da Dança dos Dragões e as suas consequências, a parte do livro que inspirou a série House of the Dragon. This is the moment you become queen. Particularmente, eu achei esse livro muito legal. A narrativa me prendeu e me fez lembrar do porquê eu gosto tanto do universo criado por George Martin, apesar da minha frustração por esse homem ainda não ter terminado Os Ventos do Inverno. Na verdade, eu até pensei que eu poderia não ser conquistada por Fogo e Sangue, porque o livro poderia ser apenas um tapa-buraco em relação ao 6º livro da saga, mas não. Fogo e Sangue é uma obra que tem força própria, independente dos eventos e as crônicas de Gelo e Fogo, e consegue apresentar a história de Westeros de uma forma que não precisa se apoiar em nenhuma obra anterior. Muito pelo contrário. Apesar de termos todas as famílias presentes na história principal, é inegável que os holofotes estão mais voltados para os Starks. E os Targaryens parecem mais lendas e uma família decadente. Apesar de ter menos de 20 anos que a dinastia foi destronada, a narrativa parece muito distante dela diante da guerra que está acontecendo. Então, Fogo e Sangue traz toda a atenção para os Targaryens e mostra porque eles foram uma grande dinastia. Inclusive, tirando o Rei Louco, a gente até começa a pensar que eles poderiam ter continuado no trono, porque depois que eles caíram foi só ladeira abaixo. Doom and ruin surround us. E como a história é contada sob uma determinada perspectiva, o livro possui uma interpretação aberta. Nada do que a gente lê aqui pode ser considerado uma verdade absoluta. O arquimestre utiliza registros de figuras com diferentes visões, como o Septão Eustace, o Grande Mestre Munkun e o Bobo da Corte Cogumelo. E o Bobo da Corte se acha muito importante durante a Dança dos Dragões. Isso cria relatos divergentes que exigem a interpretação do leitor, o que também ajuda a passar pano para as mudanças que a série está fazendo. Assim, sabemos que enquanto a adaptação, a série muda algumas coisas para facilitar a transição para o audiovisual. Então, alguns personagens são cortados e os seus arcos são transferidos para personagens de maior destaque. Como a história da Rhaena nessa temporada, que se mesclou com a história da Needles, uma órfã que domou o Roubo Ovelha. Na série, Roubo Ovelha agora é o dragão da Rhaena. Mas outras escolhas são simplesmente porque eles gostaram de contar a história dessa forma, como é o caso da amizade entre a Rhaenyra e a Alicent. Alicent holds love for our enemy. As mudanças que a série fez não me incomodam, acho que dá uma profundidade maior nas relações entre os personagens. Como o livro segue o testemunho de pessoas que participaram das histórias, muitas vezes essas questões mais pessoais são deixadas de lado. Como é algo característico da escrita de George Martin, Fogo e Sangue vai focar nas intrigas políticas, questões de sucessões, batalhas épicas e na expansão do poder dos dragões. E também na sua queda. Apesar de não ter necessariamente essa emoção mais pessoal, eu fiquei triste com o final da Dança dos Dragões como um todo. Pela perda dos dragões e do poder da dinastia, mas principalmente pelo trauma que causou nas gerações futuras. É realmente triste ver que depois da guerra não houve praticamente vitoriosos. Sim, a dinastia da Rhaenyra que ficou no poder, então meio que os pretos venceram, mas os herdeiros ficaram quebrados, traumatizados e fracos diante do reino. You will have an empire unassailable, Rhaenyra. And our children will rule it forever and a day. Muito diferente da imponência apresentada durante a conquista. Foi a minha parte favorita do livro e acho interessante termos mais conhecimento desse início. Desse período onde os 7 reinos não eram unificados e tentaram lutar contra os dragões. Uma época que, para conquistadores, pode ser considerada selvagem, já que eles chegam com o objetivo de organizar, civilizar e expandir o poder do reino. Ao mesmo tempo, acaba sendo legal ver como o povo de Westeros olhou para esses estrangeiros. Principalmente em relação ao fato de que os Targaryens casavam entre si, isso era considerado
considerado algo abominável para o restante de Westeros. Então podemos ver não só uma parte importante da história desse universo, como também o ponto de vista de diferentes personagens e as diferenças culturais dentro desse território. A questão religiosa entra aqui mais por essa questão dos Targaryens casarem entre si do que por qualquer outra questão, já que os Targaryens não se incomodam com as outras religiões que tem no reino, sendo os 7 a mais influente. The Targaryens are a savage race. Nossa, como esse livro é bom! E ele não me julga por apoiar personagens de caráter extremamente duvidoso. Ele só nos abraça e diz que tá tudo bem defender as atrocidades dos Targaryen. E a edição brasileira é belíssima e eu gosto bastante de toda a sua construção. A capa é muito bonita e dá gosto de ver. Apesar de manter o estilo artístico de As Crônicas de Gelo e Fogo, tem algo nela que é muito único. Algo que mostra que quem brilha aqui são os Targaryens, e não é só porque tem um dragão na capa. Também tem algumas ilustrações ao longo do livro e a árvore genealógica dos Targaryens, trazendo mais profundidade para a história. Esse livro realmente traz uma imersão considerável desse período para o leitor. Começamos a nos envolver nos eventos apresentados, a gostar de determinados personagens, a desconfiar de outros e, principalmente, a escolher em quais testemunhos vamos acreditar. Do you accept me as your queen and ruler? O livro só tem um problema e eu só reparei quando eu terminei de ler. Você pega uma nova história sobre o Westeros achando que você vai apenas matar as saudades do universo que você gosta, mas que você não vai ficar necessariamente presa nisso como você está na saga principal. É só pra passar um tempo, matar as saudades e dar um respiro. Aí você para e olha o que tá escrito na primeira folha. Fogo e Sangue, volume 1. Volume 1! É assim que você entra em esquemas de pirâmide sem perceber. O homem já tá planejando o volume 2 desse livro, mas Os Ventos do Inverno, que é bom, mas apesar das frustrações com a saga principal e das tragédias que ocorreram com os Targaryens, Fogo e Sangue é uma leitura incrível que nos aproxima ainda mais do mundo de Gelo e Fogo. Até mesmo de eventos e locais que pareciam tão distantes antes, como é o caso de Valíria, por exemplo, já que temos um pouco mais de informações sobre esse povo. Satisfazendo assim a curiosidade dos fãs. Curiosidade essa que nem a perdição de Valíria foi capaz de destruir. Dracarys. E isso foi um pouco do que eu achei de Fogo e Sangue, um livro que me fez querer conhecer muito mais o passado de Westeros, mas eu não tô ignorando o futuro, ouviu, George Martin? Eu ainda quero Os Ventos do Inverno. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse vídeo, curtiram as minhas opiniões, já conheciam Fogo e Sangue, já tinham lido? Se não tinham lido, ficaram com vontade de ler? Se já leram, qual é a sua parte favorita na história dos Targaryens? Enfim, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Vejo vocês na próxima, com Fogo e Sangue.